Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe a todos vocês que acompanham esta reflexão do Evangelho diária. Vamos ouvir o Evangelho deste sábado, que está em Marcos 9, de 2 a 13. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como a Escritura falara a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nos é narrado para nós a transfiguração. Depois de Jesus falar que a vida, ele precisa morrer, vai ser rejeitado, morto, depois de fazer um ensinamento tão profundo e que coloca medo nos discípulos, porque ele diz que quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem entregá-la por amor a mim, viverá. O que o homem pode dar em prol da própria vida? Quem se envergonhar das minhas palavras, diante dessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem também vai se envergonhar dele. E Jesus percebe os discípulos que estão amedrontados e os leva para o alto do monte. E ali no alto do monte, ele se transfigura. E essa transfiguração, diante dos 3 prediletos, que seriam também as testemunhas do Getsemane, Jesus se transfigura como os corpos gloriosos depois da ressurreição. O alto monte, ali recorda o Monte Sinai. A voz do Pai proclama Jesus é o Filho predileto. E por isso Moisés e Elias, que são os 2 representantes do Antigo Testamento, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Em Jesus se cumpre aquilo que Deus havia prometido a Moisés, o povo de Deus, e cumpre aquilo que os profetas, todos os profetas anunciaram: a chegada do reino, um tempo novo. Jesus é o cumprimento da promessa. E ali os 2 testemunham que a aliança antiga cede agora lugar a uma nova aliança. O que é antigo passou, eis que tudo se faz novo. Vai interpretar Paulo lá na carta aos Coríntios. O Filho amado,
perpetuará a glória momentânea através do sacrifício, a oferenda da sua própria vida. Todos devem escutá-lo, irmãos. Nós devemos escutar Jesus. Mas como, Padre, eu vou escutar Jesus? Ele fala. Deus fala conosco por meio do Espírito, daqueles que foram batizados. O apóstolo João, na sua carta, nos diz que agora nós somos instruídos pelo Espírito de Deus que está em nós. Pelo batismo, irmãos, nós recebemos o Espírito de Deus, a mesma porção, em proporção iguais. Deus me deu o Espírito, a mim, a você, a todos os batizados. O que acontece é que cada um não exercita, não procura, não quer crescimento. E como que eu preciso fazer para crescer, para ouvir a Deus? Primeiro, é a oração. Mas essa oração não é um esforço pessoal. É o seguinte, é pedir o Espírito Santo, é Ele que ora em nós. O Espírito Santo se manifesta com gemidos inefáveis, diz Paulo na carta aos Romanos. Pedi e recebereis, batei e a porta será aberta. A oração, pedir a Deus a graça da oração, é graça, é graça. Não é só um esforço humano, é graça. Depois, a palavra, pedir ao Espírito Santo que me ajude a entender a palavra, não só fazer um estudo bíblico, não, mas me alimentar da palavra, de tal maneira que eu creia na palavra de Deus. E depois, ir mergulhando no ensinamento da igreja, o que a igreja diz, procurar na formação, uma boa catequese. Eu vou preparar-me, ampliar meu conhecimento das coisas de Deus, mas um conhecimento que vem a partir da fé, a partir do encontro pessoal com Jesus. É na oração que Deus vai transfigurando o nosso coração, Deus vai mudando. E devemos escutar Jesus. Escutar Jesus é segui-lo pelo caminho do sacrifício pessoal, aquele mesmo caminho que percorreu Elias, João Batista. Se quiserem encontrar-se com ele na glória eterna dos filhos de Deus, Jesus vai dizer: João Batista, Elias já veio, não porque reencarnou, não, Elias já veio, porque João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. É na profecia de João Batista está presente aquilo que Elias ensinou, preparar o caminho do Senhor. Aquele que Elias viu de longe e apontou para Israel, João Batista apontou de perto e disse: ele chegou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o esposo, eu sou amigo. Ele é a luz, eu sou o testemunho da luz. Ele é a palavra viva, eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, escutemos a voz do Filho muito amado, nesses símbolos que hoje a palavra de Deus nos diz. A nuvem, aquela nuvem que quando Moisés falava, descia sobre a tenda, daquela nuvem Moisés falava com Deus. Agora nós podemos falar com Deus face a face. Moisés diz que falava, mas não conhecia o rosto humano de Deus. Nós podemos falar com o rosto humano de Deus em Jesus de Nazaré. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Escutai o que ele diz. E depois, olhando ao redor, não viram mais nada, a não ser somente Jesus com eles. Deus te abençoe e que Deus transfigure os nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir.